Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Você vai encontrar camisetas que brilham no escuro, moletom que brilha no escuro, boné, camiseta eu já falei, caneca, o livro assombrado, a história do canal e também do casal assombrado e a caixa assombrada. Pessoal, caixa assombrada do mês de outubro, Saci. Essa caixa tá muito legal porque dia 31 de outubro no Brasil é dia do Saci. Então você vai ganhar aí um incensário em resina de Saci muito 10, que eu não vi em outro lugar. Vai ter o gorro do Saci, do assombrado, vai ter coisinhas de bambu, vai ter, vai por mim, garante a sua caixa do Saci. Eu tô adiantando esses vídeos, então eu não tenho as coisas aqui para mostrar para vocês ainda, mas garanto que, como todas as caixas, a caixa do Saci também tá muito legal, tá bom? Bora então pro relato de hoje, que é este daqui. As almas na missa de sétimo dia. Ok, vamos ver. Tá. Olá, Ana e assombrados, como estão? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Antes de mais nada, assombrados, deixem o seu like e compartilhem o vídeo. Isso ajuda no engajamento do canal. Bom, dito isso, vamos ao relato. Muito obrigada. Essa história aconteceu na década de 70 e foi contada pela minha avó. Então agora o relato será dela e não se preocupe, os nomes e locais serão trocados. A história se passou em uma das cidades bem próximas de Minas Gerais. Nessa cidade havia uma linda igreja. Ali eram celebradas várias missas, assim como missas de sétimo dia. Guardem essa informação. Nessa igreja havia um padre muito conhecido, o Padre Aldo, que foi nascido e criado ali. Ele contava que nessa igreja havia algo em especial, que lhe chamava muito a atenção e que sentia algo muito forte, que não sabia explicar o que era isso que ele sentia, né? O que acontecia ali, ele não sabia explicar. Toda vez que ele entrava na igreja para fazer uma celebração, ele tinha essa sensação, isso acontecia. Bom, a igreja tinha um teto todo pintado à mão, mas com o tempo essa pintura estava descascando e se deteriorando muito. E a população da cidade ajudou o padre com pequenas quantias em dinheiro para poder reformar todo o teto da igreja. Pois bem, assim foi feito. No mesmo ano de 1970, o teto da igreja estava todo reformado e ainda sobrou dinheiro onde o padre investiu no altar da igreja. Com a reforma, a igreja acabou sendo mais solicitada para celebrar missas corriqueiras e missas de sétimo dia. Infelizmente, estava acontecendo várias mortes ao longo daquele ano, coisa que aquela cidade nunca tinha visto ou vivido antes. Certa vez aconteceu um sepultamento de uma criança. Devia ter entre os seus 5 ou 6 anos de idade. Era linda, loirinha, de pele bem clarinha, usava um vestido branco com alguns babados e sapatinhos brancos também. Guardem essa informação. Eu lembro dos detalhes tão claramente como se o sepultamento tivesse sido hoje. O padre foi solicitado para falar algumas palavras no enterro dessa criança que pudessem amenizar um pouco a dor dos pais. E após uma semana seria então realizada a missa de sétimo dia na igreja do Padre Aldo. No enterro havia várias pessoas, alguns amigos e familiares, e tinha uma pessoa um tanto quanto peculiar, digamos assim. Eu digo peculiar porque muitas pessoas não entendem o dom que essa pessoa tinha, e eu estou falando do espiritismo. A Zumira era uma pessoa calma, quieta, não fazia confusão, muito pelo contrário, corria dela. Mas muitos tinham preconceito com ela por ela ter esse dom tão aflorado. Ela tinha o costume de frequentar alguns sepultamentos, pois ela dizia que os espíritos se sentiam sozinhos e perdidos e não sabiam o que estava acontecendo. E como ela mesma dizia,
ela era um canal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eu era amiga dela, mas digo amiga mesmo, que frequentava a casa dela, onde passávamos horas conversando sobre os dons que existem no mundo, dentre outros assuntos. Nesse dia do sepultamento, que eu também estava, pois eu conheci os pais dessa criança, eu percebi que a Zulmira estava um pouco afastada. E eu a vi ali de costas, esticando o braço e estendendo a mão, como se fosse dar a mão para uma criança. E depois seguiu andando dessa mesma forma até eu perdê-la de vista. Assim que o caixão foi coberto por terra e dentre os lamentos dos pais e familiares, eu fui saindo de fininho e fui indo atrás da Zulmira. Mas eu não a encontrei no cemitério. E como o cemitério era pequeno, não tinha como eu não ver ela por ali. Procurei mais algumas vezes, pois ela poderia estar sentada em algum banco de cimento que tinha disponível por ali. Mas nada. Nenhum vestígio da Zulmira. Fiquei me perguntando se era ela mesmo, que eu tinha visto, mas não tinha como eu me enganar. Aqueles cabelos encaracolados, longos e escuros não passavam despercebidos. E no final das contas, depois que saí do cemitério, resolvi ir até a casa dela, que não ficava muito longe dali. E como eu estava com a minha caranguinha era um jeito carinhoso de chamar o carro da época, eu ia chegar bem rápido na casa dela. Cheguei, toquei a campainha algumas vezes, ela demorou um pouco, mas atendeu a porta e logo eu perguntei: Zulmira, você estava no cemitério? E ela respondeu: sim, estava um pouco longe. Eu não queria trazer confusão para ninguém. Eu não queria trazer confusão para ninguém em um momento como esse. Vamos, entra. Vamos conversar melhor aqui dentro de casa. E eu disse: eu entendo. E fez bem em ficar um pouco longe. A mãe da criança estava desolada, sem saber o que fazer. Mas eu vi você. Quando reparei, você estava de costas, com o braço esticado, dando a mão para alguém, mas não tinha ninguém ali. E ela disse: tinha sim. A criança que estava sendo sepultada, ela estava perdida, estava tentando pegar a mão da mãe, tentando chamar a atenção do pai, mas não conseguiu. E então eu chamei ela bem discretamente com a mão e ela veio correndo, sorrindo como se me conhecesse. E eu estiquei a mão para ela e fomos andando pelo cemitério. Eu só queria tirá-la daquele momento e afastá-la de toda aquela dor. Mas infelizmente eu não sou Deus, Eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer é só mostrar o caminho. Bom, o tempo foi passando até que chegou o dia da missa de 7º dia, que ia ser celebrada na capela do Padre Aldo. Aquela que foi reformada com a ajuda da população. Pois bem, nesse dia estávamos eu e Zulmira sentadas em um dos bancos no fundo da igreja e ela insistiu em sentar nesse lugar, pois não queria chamar a atenção. Por conta dos preconceitos que sofria na época, pelo seu dom. Ela era chamada de bruxa, de feiticeira, de mentirosa e até mesmo de demônio, coitada. Ela não tinha paz quando colocava os pés na rua. Enfim, a missa estava começando, já havia chegado todos os parentes e as portas se fecharam, pois eles queriam que a missa fosse algo mais íntimo. Quando o Padre Aldo começou a realizar a missa, Zulmira me disse: você tá vendo, fulana? Você tá vendo todas essas almas que estão aqui? E eu, assustada, já falei logo: não tem nada aqui, Zulmira. Não começa a me assustar logo agora. A missa nem bem começou. Você não acredita... E ela disse: você não acredita em mim, fulana? Pois fique sabendo que alguém está aí do seu lado, em pé, olhando para o padre. A igreja está lotada de pessoas. Como você não vê isso? Nessa hora, eu senti um arrepio que passou pelo corpo todo. Senti até o dedão do pé estremecer de medo. Minhas mãos já estavam geladas. Eu estava suando frio e não tive a coragem de olhar para o lado. Foi quando ela falou: fulana, não precisa ter medo. As almas dessas pessoas não vão te fazer mal algum. Aqui estamos bem, estamos em um lugar sagrado, confia em mim.
Ela me deu a sua mão, então, e eu fui me acalmando aos poucos. Mal conseguia prestar atenção na missa, e algo extremamente estranho, diferente, eu não sei bem como chamar isso, me aconteceu. Eu olhei rapidamente para o lado, como se eu tivesse sentido uma respiração bem calma, e lá estava a criança. Sim, era a mesma criança que foi sepultada, aquela que a Zumira deu a mão e andou pelo cemitério. A mesma criança a qual eu conhecia os pais. Ela estava ali, sentada do meu lado, com as mesmas roupas que foi sepultada. Vestido branco com babados, sapatinho branco, pele clarinha, cabelinhos loiros, igualzinho eu tinha visto no cemitério. Isso me deixou um pouco em estado de choque. Eu não sabia que eu poderia ver. Eu não sabia que eu poderia sentir. Eu não sabia se seria capaz de aguentar tudo aquilo. Mas aconteceu. Na hora eu tive muito medo, pois ela estava sentada do meu lado, no banco da igreja, com os pezinhos balançando, pois não alcançava os pés no chão. Uma mãozinha dela estava apoiada em uma de suas perninhas e a outra estava chegando perto da minha mão, que estava apoiada na minha perna. Foi a sensação mais estranha que eu já tive. Eu sentia algo frio que aos poucos foi esquentando. Era como se ela estivesse realmente ali. Como se ela estivesse realmente ali, viva e assistindo tudo aquilo. Eu lembro tão bem. São detalhes tão vivos na minha memória que eu não consigo esquecer. Parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. Eu nunca vivi uma experiência como aquela. Na época, na década de 70, eu era nova. Tive filhos muito nova e depois dessa experiência continuei vendo mais almas por aí. Mas eu via principalmente nos cemitérios, todos perdidos. Apesar de eu vê-los, eu acho que eles não me viam. Aquela foi uma exceção, eu acho. De lá para cá ainda aconteceram muitas coisas, mas são histórias que ficarão para outro dia. E a Zumira, bem, essa minha grande amiga faleceu com seus 80 anos e eu ainda sonho com ela. E ela me disse, a primeira vez que apareceu para mim em sonho, ela disse assim: Fulana, aqui é igualzinho à terra, nada muda. Só saímos do nosso corpo de carne e osso e subimos ao eterno. Quando você chegar aqui, minha amiga, você vai ver. Mas é isso, meus amigos. Isso é história para outro relato. Anne e Assombrados, espero que o relato não tenha ficado cansativo e que tenha sido fácil de entender. Não foi nada de terror para quem não viveu a experiência, né? Mas garanto que quem viveu isso pela primeira vez deve ter sido assustador. E hoje conta isso com a maior naturalidade do mundo. Essa história ronda a minha família por muito tempo e é incrível. Toda vez que é contada, é incrível toda vez que é contada e por isso mereceu ser escrita e enviada para vocês. Espero que gostem. Em breve tem mais relatos dessa vovozinha que se descobriu médium. Um grande beijo. Então, peraí. Quem tá contando essa história é a avó dessa moça. Aconteceu na década... ela escreveu que aconteceu na década de 70 e foi contada pela minha avó. Então agora o relato será dela. Eu não me atinei, mas é a avó dela contando essa história, entendi. Nossa, eu posso imaginar o não pequeno susto, né? Mas que interessante, até aquela data ela não via, ou achava que não via. E o que o padre sentia ali? Será que no fundo o padre sentia as almas, mas não sabia explicar? Porque talvez ele só sentisse, mas não via, então ficava, né? O que vocês acham? Já tiveram uma experiência parecida? Conta o relato pra gente, deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!